conversadores e conversadoras de elevador. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso 20º episódio, isso mesmo. Nesse episódio a gente vai começar a falar sobre publicidade e propaganda nas empresas de manutenção e conservação de elevadores. E para o nosso canal poder estar assim, crescendo, cada vez com mais novidades, nós precisamos agradecer o nosso apoiador oficial, que é a Infoleve. É a empresa que mais treina técnicos, agora também investindo na propagação, na divulgação das informações comerciais, para que a gente possa aí divulgar cada vez mais os segredos comerciais das empresas de elevador. Bom, bora lá então, hoje a gente vai falar sobre o 4P, que é o assunto de publicidade e propaganda. Então, lembrando, a gente falou sobre produto, a gente falou sobre praça e ponto de venda, que até agora é o episódio mais visto, olha que interessante. Nós fizemos vários episódios sobre preço, nós falamos de preço do contrato, a gente falou de markup, a gente falou sobre contrato fundo chamado de emergência, e hoje a gente vai falar sobre publicidade e propaganda. Então, vamos lá? Bom, quando a gente fala do último P de marketing, né, a gente chega num momento em que ou as conservadoras, elas acreditam que marketing se resume a isso, né? Então, aos materiais de venda, aos catálogos, né, aos brindes, tá? Ou então, as empresas conservadoras, elas entendem que isso não traz resultado, né? Que a gente não faz publicidade e propaganda esperando um retorno. E, no fundo, o marketing, né, quando bem feito, desde o primeiro P, quando ele chega na parte de publicidade e propaganda, ele sabe muito bem o porquê que ele está fazendo aquilo e o que ele quer de retorno daquele investimento. Seja investimento de tempo, seja investimento realmente de dinheiro, né? De contratar uma agência, de contratar um profissional, de criar um departamento ali de marketing que tenha uma veia de publicidade e propaganda. Então, o que é o 4P? Né? O 4P, depois que a gente já tem todo o marketing mais bem estruturado, a gente vai poder começar a propagar, né, a divulgar a nossa empresa. Então, o último P é sobre isso. O que acontece, né? Se eu não tenho uma empresa com definições claras e objetivas, da forma que a gente conversou nos últimos episódios, vai ser muito difícil eu ter publicidade e propaganda de uma forma mais estruturada que me traga resultado, tá? Então, é fundamental, se você chegou nesse episódio, que você veja os anteriores, porque ele vai ser fundamental para você começar a fazer sua propaganda e sua publicidade. Quando a gente fala nesse P dentro das conservadoras, o que a gente está vendo? Quais são os materiais, quais são as iniciativas, né, que a gente costuma elencar, tá? Então, eu fiz aqui uma colinha para eu não esquecer, tá? A primeira coisa que vem à nossa cabeça é sobre o nosso logotipo, né? Qual que vai ser o símbolo que vai representar a minha empresa? Para que eu tenha um bom símbolo, eu preciso ter alguém que saiba trabalhar com alguma coisa voltada a designer gráfico, por quê? É um símbolo, é uma simbologia. E para que esse profissional consiga chegar naquele caractere, naquele símbolo, que realmente fale o que é a minha empresa, eu preciso passar um briefing, né, que é as informações necessárias do que forma a minha marca, né? Então, eu preciso passar para esse profissional, assim, o que eu quero que os meus clientes, quando olhem a minha marca, eles remetam, né? Minha marca remeta a essas mensagens. Eu sou uma empresa que eu quero passar segurança, que eu quero passar confiabilidade, que eu quero passar agilidade. Eu sou uma empresa que eu quero ser vista como uma empresa mais tradicional, ou eu sou uma empresa que eu quero ser vista com uma juventude, né? Uma coisa mais rápida, né? A gente precisa passar no briefing
quais são os meus diferenciais, quais são as minhas fortalezas, né? Isso é muito importante para que esse profissional consiga ir buscar símbolos que tragam isso, né? É claro que no nosso segmento existem alguns símbolos que são mais tradicionais, né, que a gente vê bastante, que é o botão de sobe e desce, né, que é o movimento do elevador de subir e descer. A gente vê, né, muitos símbolos aí que remetem ao elevador, né, que remetem ao elevar, né, mas se a gente tem um designer legal, um profissional de design, né, que sabe transformar os meus diferenciais num símbolo, ele pode, de repente, até sair dessa vala comum e saber diferenciar você através do seu logotipo, né? A partir daí, a gente vai para a sua logomarca, né? Como que o seu logo, a sua marca, né? Vai estar sendo transmitida para os seus clientes, né? E o seu slogan também. Então, quando a gente tem um logotipo, um slogan e uma logomarca bem definida, a gente passa a ter uma caracterização da nossa empresa. Ai, Kátia, mas isso as pessoas até esquecem o nosso slogan, né? Esse é um problema. Quando o slogan não tem a ver com esse perfil da empresa, né, o slogan acaba sendo esquecido. E o slogan é alguma coisa que ele passa numa frase muito curta, normalmente a missão, a visão e os valores da empresa. Então, tome cuidado. Eu vejo que muitas empresas gostam de slogan bonitinho, mas que não tem nada a ver com a essência da empresa. Você vai visitar a empresa e aquele slogan parece que não está no lugar adequado. Kátia, toda empresa precisa ter slogan? Não, não obrigatoriamente, tá? Mas é legal que você crie uma frase que transmita rapidamente o que você quer passar para o mercado, para os seus funcionários e para os seus clientes, né? Então, por exemplo, quando eu falo do conversa de elevador, para mim, a frase está pronta, não é um slogan, mas é uma frase. É um lugar em que a gente discute e compartilha os segredos comerciais das empresas de manutenção e modernização de elevadores. Essa é a frase que define o meu canal aqui. Então, é importante que você tenha uma frase que determine aquilo que você é, o que você representa, como você quer que a sua empresa seja reconhecida. E é fundamental que os seus consultores técnicos e os seus técnicos que estão em contato diariamente com os clientes entendam, né, e internalizem essa mensagem, tá? E aí a gente vai para a parte da identidade visual, né? A partir do momento que eu tenho um logotipo, uma logomarca, um slogan, eu preciso definir como esse logotipo pode ser utilizado, quais são as regras de utilização desse logotipo nas aplicações. O que a gente vê em alguns casos são logotipos esticados, né, logotipos colocados na vertical e que eles perdem a essência do logotipo, né? Você sabe que eu trabalhei numa multinacional e um dos trabalhos muito pesados que nós tínhamos é que a gente protegesse, né, a marca da empresa da deturpação dos próprios colaboradores. Então, o colaborador pegava, né, a marca da empresa, printava de qualquer jeito e puxava, ficava totalmente fora do padrão e tudo mais. Isso não pode acontecer, a gente precisa ter um cuidado com o nome da empresa, do jeito que ela está aplicada. Então, o próprio profissional que desenvolveu o seu logotipo, ele pode criar variações da aplicação do seu logotipo para a sua identidade visual, né? Então, se o seu logotipo tem cor, por exemplo, como que ele vai ser aplicado no fundo preto? Como ele vai ser aplicado no fundo branco? Como que ele vai ficar no negativo, que a gente chama, né? Isso tudo precisa estar pré-definido antes de você começar a produzir o teu material. Porque você vai ter que ter regras, por exemplo, como você vai colocar o teu logotipo no uniforme, né? Se ele vai ser centralizado, se ele pode ficar mais na vertical, se ele pode ficar na horizontal. Né? Como que ele vai ser aplicado na sua frota, como que vai ser na identidade visual da sua empresa, na fachada da sua empresa, né? Se você participa, por exemplo, de feiras, de estandes, como que ele pode ser aplicado, né? Essas definições, elas devem nascer
com a criação do logotipo da sua empresa. Se você já criou o logotipo, por exemplo, né, de uma forma mais free, né, usando as ferramentas que a gente tem à nossa disposição, por exemplo, o Canva, que eu uso bastante, e você mesmo criou, se a sua empresa começa a crescer, é necessário a gente pedir para o profissional faça esse manual de identidade visual para que você não deturpe a sua própria marca, né? Para que a gente consiga olhar a sua marca e identificar que ela é ela. Até porque, gente, no nosso mercado, existem os mesmos nomes, com algumas pequenas variações em todo o Brasil. Então, muitas vezes eu preciso falar com uma empresa, né, para algum trabalho que eu estou fazendo, eu busco no Google e eu caio na empresa X, mas que, sei lá, está lá em Salvador. O mesmo nome tem, sei lá, aqui no interior de São Paulo, ou então no sul do país, né, e com uma pequena variação no final, um lift no final, elevador no final, elevator no final, alguma coisa nesse sentido, né? E isso é muito complicado, porque quando o seu cliente for te procurar, né, principalmente aí no digital, se ele não souber como que é a sua marca, pode ser que ele caia na mão de um concorrente seu, tá? Um outro ponto que é fundamental, que a gente logo lembra quando a gente fala de publicidade e propaganda, na papelaria da empresa. Eu gravei um episódio especial que vai ao ar ainda essa semana sobre prospecção e o Alexandre Araújo do canal Sobe e Desce, que gravou comigo, ele fala sobre isso, né? Que o digital hoje é muito importante, mas que é muito fundamental que a gente ainda tenha o papel, né? Então, como que está a sua papelaria? O seu cartão de visita, né? A sua brochura, o seu catálogo, o seu folheto, né? O papel que você entrega, o seu relatório visual, né? Aquela vistoria que você fez na prospecção de um cliente. Como que você apresenta a sua proposta de modelização, né? Não precisa muitas vezes ser naquele papel caríssimo, fotográfico, né? Mas ele precisa obedecer uma identidade visual que fale da sua empresa. Então, sei lá, de repente você aí é uma empresa que colocou, né, como identidade ser uma empresa ágil e moderna, tá? E aí, quando você entrega uma proposta para o cliente, né, é aquele corta-cola, sabe, de imagens, é muito mal feito, né, com letras todas em maiúsculas, sem tomar um certo cuidado com o visual do material, e você entrega esse relatório para o cliente. A sua marca vai estar falando de uma coisa e o seu material vai estar falando de outra. Principalmente quando a gente está falando de valores significativos. Então, uma modelização, a gente está falando o quê, né? De 30 mil, 50 mil, 100 mil, 150 mil reais, a identidade visual vai falar muito da sua empresa. Então, cuidado com isso, a papelaria também é muito importante, né? E os materiais de apoio à venda. Então, por exemplo, o relatório de vistoria, ele sim, ele é uma papelaria, mas ele também é um material de apoio à venda. Como que o seu vendedor está sendo apoiado pela sua empresa? Ele tem catálogos que o ajudam a identificar os seus diferenciais, né? Eu vejo que isso, muitos vendedores, eles precisam se apoiar em material, né? Por quê? Porque a nossa área é muito técnica. Então, se a gente não tem alguém que conhece profundamente elevador e a gente está ali com pessoas que vêm do mercado, a gente precisa de catálogos, né? De material que ajudem o nosso vendedor a esclarecer as dúvidas do cliente. E é isso que é fundamental. Uma empresa que tem uma marca forte, que tem materiais de suporte que sejam legais, ela facilita a vida do vendedor, né? E a gente quer isso, a gente precisa facilitar a vida do vendedor. É um jogo que se joga em conjunto. Muitas vezes eu já ouvi isso, tá? No segmento, assim, não, o vendedor que é bom vende na lábia, tá? Tudo bem, vende mesmo, mas será que é isso que a gente quer? Será que se a gente não tem uma estrutura mais organizada, a gente não vai facilitar a vida de todo mundo e vai passar uma imagem melhor para o nosso cliente e vai fazer uma venda, né? Principalmente quando a gente está falando de contratação de uma nova empresa, a gente vai fazer esse caminho ser mais rápido, né? Se olha como consumidor, né? Você confia numa empresa em que você olha a fachada, o logotipo, os produtos, a limpeza, os funcionários que falam entre si,
ou você compra de uma empresa em que até o logotipo é bonito, mas o chão é meio sujo, o uniforme não está legal, né? A pessoa está vestida de qualquer jeito, conversa com você de qualquer jeito, ou quando todas essas coisas estão amarradas, né? Você dá mais valor, tá? E aí, né, a gente também pode falar aí da nossa presença, né, em alguns movimentos, então feiras, eventos, iniciativas, né, antigamente era muito caro a gente fazer qualquer atividade aí de publicidade e propaganda, porque só os grandes veículos que faziam esse papel. Hoje a gente tem o digital, que o digital nos ajuda muito. Então, quando a gente tem uma boa estratégia, né, bem montadinha em marketing, eu consigo fazer a minha publicidade também no digital. E aí a gente vai entrar cada um desses capítulos aí daqui para frente, tá? Então, Kátia, beleza, mas aí por onde eu começo, né? Se eu não tenho nada, por onde eu começo? Pela papelaria, né? Pelo catálogo, né? Por onde eu começo? Eu digo para você que você precisa começar pelo seu posicionamento de marca. É aí que você tem que começar. Você tem que ter clareza na mensagem que você quer passar para o seu cliente. Se o seu logotipo já está criado e ele não tem muita conexão com essa mensagem que você quer passar, então você quer passar uma mensagem de uma empresa jovem, ágil, que resolve as coisas muito rápido, e o seu logotipo é muito antigo, é muito quadradão, é muito anos 70, eu acho que é legal você investir um pouquinho aí e rever a sua marca. Ah, Kátia, mas eu já tenho uma marca que está sendo trabalhada no mercado há alguns anos. Várias empresas fizeram essa migração de uma marca mais antiga para uma marca mais atual. E funciona, e está tudo bem. E são marcas grandes, Itaú, Coca-Cola, Fiat, Volkswagen, né? No nosso segmento, a própria Atlas Schindler fez essa migração, a TK, né, de Thyssen agora para a TKE, está fazendo também essa migração, e funciona, desde que a gente comunique muito bem o nosso cliente, que a empresa continua a mesma, mas a gente está atualizando a nossa identidade visual, funciona muito bem. Então, comece por aí, comece pelo seu posicionamento de marca. Se o seu posicionamento de marca tá legal, seu logotipo tá coerente com a mensagem que você quer deixar, aí a gente vai partir para o próximo episódio, que a gente vai dar um segundo passo. E aí, gostou? Se gostou, se inscreve, aperta o sininho das notificações para que você possa receber sempre que tem um episódio novo aqui no canal. E, principalmente, compartilhe, avise os colegas aí do segmento que tem o canal aqui Conversa de Elevador para a gente poder estar sempre juntos, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.